Alma do negócio. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse novo mercado que a gente já começou a introduzir ontem. Então a gente falou muito sobre a questão de quem seremos nós, né, para esse novo mercado. Quem seremos nós, empresários, quem seremos nós, clientes, quem seremos nós, colaboradores, quem seremos nós a nível sociedade, né, a nível local familiar que você está habitando, se você é esposa, se você é marido, você é filho, né? Nós somos vários locais sociais dentro da nossa família. E quem seremos nós nesse mundo novo? Se você for perceber, a nível familiar, já tem várias mudanças acontecendo. Filhos que têm se preocupado ou pelo menos demonstrado mais amor pelos seus pais, tomando um cuidado, dando atenção, né? E eu trabalho na área da terapia também há alguns anos e uma das terapias que gosto muito de aplicar é a constelação familiar sistêmica. E dentro da constelação familiar sistêmica, a gente traz muito uma consciência desses filhos honrarem e respeitarem os seus pais apesar da história. Mas na prática não acontece, né? Existe um julgamento o tempo todo. Eu julgo meu pai e minha mãe por fazerem isso. E veja só a riqueza desse pontual momento em que vivemos pandêmico, onde os filhos preocuparam-se tanto com a saúde, com a chance de vida desses pais, que abriram mão desses julgamentos que nunca deveriam existir nesse tamanho e passaram então sim a olhar com mais carinho, com mais amor, com mais honra, saber que na verdade eles estão ali em posição de filhos, eu só posso te servir como filho. E isso é fantástico. Então tu pensa num mundo pós isso, será que esses filhos que amaram incondicionalmente agora os seus pais, será que eles voltarão a não tratar com respeito? Provavelmente vai regredir um pouco. Sabe quando o mar vem, traz uma onda e depois ele volta? É assim na nossa vida também. Muitas vezes a gente vem como uma onda, uma pressão forte. Essa pressão forte é o momento atual. Ela faz nós irmos além, ou seja, as pessoas estão tratando com muito amor umas às outras. Mas sim, infelizmente vai regredir um pouco, é natural, porque lá não é o lugar original das pessoas. Mas quando ela volta, essa areia ficou molhada, existiu. E cada vez que ela vai e volta, molha um pouco mais essa areia, que é essa nossa relação, hidrata essa relação que estava mais seca, né? E com o tempo, com o passar dos anos, assim como o mar que passa a utilizar outros espaços que não utilizavam antes, ou seja, essa maré que vai e volta, passa a tomar posse de algumas areias. Assim também são as nossas relações. Na medida que a gente se expressa um pouco mais, que a gente avança um pouco mais nesse sentimento, com o tempo aquilo passa a realmente fazer parte do que nós somos. Mas voltando então quem seremos nós como empresários, como seres humanos, como família lá na frente, né? A gente conversou muito sobre isso no outro vídeo e agora eu quero te trazer aqui para a percepção desse futuro mercado de uma forma um pouco mais prática. E para isso eu quero te levar lá para trás, para te se lembrar o que aconteceu em outros momentos de mercado. Eu não sou uma pessoa com muita idade, né? Então, quem for da minha geração, da faixa de 30 e até 40 anos, vai se lembrar exatamente dos modelos de negócio que eu tô falando. Se você for um pouco mais jovem, talvez você tenha referências um pouco mais jovem. E se você já tiver mais idade do que eu, você terá referências de mais idades, mas todo mundo vai entender sobre o que a gente tá falando. Então, por exemplo, na minha juventude, a gente alugava fitas cassetes para assistir. Nós íamos numa videolocadora, tínhamos uma conta nessa videolocadora, essa conta era registrada pelo telefone fixo, os telefones fixos ficavam dentro da amarelinha, né, das páginas amarelas, que tinham todos os telefones, você procurava por sobrenome, você tinha que descobrir o sobrenome do pai do seu amigo para procurar lá para encontrar o nome. Então nessa videolocadora ficava registrado o nosso telefone fixo, era onde a gente fazia as compras. Alugava, se você não rebobinava a fita na máquina, no videocassete, que era um aparelho onde tocava essas fitas cassetes, se você não rebobinava isso, você pagava uma multa, essa multa era em torno de R$1,50. E era assim. E essa era a vida, você escolhia pelas capas, era uma capa plástica, você abria, fazia um barulho, coisa mais linda, era uma emoção abrir aquilo lá, enfim.
tinha uma estampa do filme na frente, um papel aplicado no plásticozinho. Quando você ia alugar, a pessoa trocava, botava a fita na prateleira, a capinha, e te dava uma capinha com a impressão da empresa que você estava alugando. Esse era o processo, um processo bom. Olha quantos detalhes eu tô te contando 20 anos depois, né? Então, era um processo muito fortalecido. Do dia pra noite aconteceu alguma coisa, veio uma onda, veio uma crise desse setor e alguém surgiu com o DVD. Nem sei agora se o DVD ou o Blu-ray veio primeiro, mas enfim, um desses dois. E aquelas fitas cassete não tinham mais valor nenhum. Por que não tinham mais valor nenhum? Porque não foi uma adaptação, foi uma mudança. A fita cassete não cabia mais porque nós tínhamos que comprar um novo aparelho para tocar o Blu-ray e o DVD. Sendo assim, não tinha mais uso, aquilo lá caiu em desuso. Assim como o toca-fitas de fita de música, né? Assim como outras coisas a gente pode falar aqui, mas vamos usar esse exemplo hoje da fita cassete de vídeo. E aí não tinha mais por que ter aquilo, então caiu num desuso muito rápido. Imagina um empresário que tinha uma videolocadora. Eu conheci esses tempos atrás um colega, ele até acabou se tornando um dos meus professores, que ele tinha uma videolocadora, a família dele tinha, e ele me disse que de fato foi assim, foi avassalador, né? O negócio chegou e tipo, meu Deus, o mercado sobre o qual a minha família ganha o seu sustento, ele não existe mais, ele é um mercado que sumiu. Foi isso. Sendo assim, entrou, aí você veja, passou para DVD, para Blu-ray. E essas pessoas, aquelas bem atentas, bem espertas, o que eles fizeram, esses empresários? Eles pensaram, eu vou me atualizar. Eles botaram metade da videolocadora com vídeos e metade com esses DVDs e esses Blu-rays. Fizeram um investimento, mas eles também não imaginavam que daqui a pouco também, de novo, eles iriam ter que abandonar aquilo, né? Também já não dava mais. E é muito louco. Eu tô até pensando, será que eu já não falei sobre isso aqui? Penso no nível... É muito vídeo, né, gente? Mas eu garanto que a gente vai junto, a gente vai longe. Valeu esses insights. Mas enfim, seguimos. E aí essa pessoa tava... eles estão lá e investiram em 2 negócios junto. Daqui a pouco o Blu-ray, o DVD também acabou. Hoje nós temos Netflix, Apple TV, HTV, nem sei mais tudo que tem aí que as pessoas utilizam. Então o que eu quero dizer com esse exemplo aí da videolocadora e que serve para tantos outros? Serve para máquina de xerox, serve para fax, serve para... quantas coisas acabaram caindo em desuso social. Mas não é só uma questão de desuso. Ai, Cássia, as coisas evoluem mesmo. Eu tô te olhando aqui da percepção do gestor. Existia uma pessoa que empreendeu num negócio que caiu em desuso. Máquina fotográfica, olha só, nunca se tirou tantas fotos como se tira hoje e não se usa máquina fotográfica, não se revela nada, né? Então, isso é uma coisa muito louca, mudou muito. O que isso tem relação? Por que eu te trouxe lá pra trás, pra fita cassete, pra te falar do novo mercado? Pra te lembrar, gente, que quando a gente tá vivendo algo por dentro, a gente pensa assim, não, mas o meu setor não será atingido. Digamos, eu sou arquiteto. Ai, mas o meu setor nada a ver, as pessoas vão continuar arquitetando suas casas, criando os projetos, os decoradores eu vou continuar decorando, o pintor eu vou continuar pintando e tal. Cuidado com o excesso de confiança de que o teu mercado é pétrico. Cuidado. Nessa série, a gente vai chegar daqui a pouco ao ápice dela, que são as habilidades de um ser humano no futuro. Mas eu quero te adiantar o fato da adaptabilidade. Sejamos o tempo todo adaptáveis. Um grande amigo meu me contou a história do bambu. O bambu, ele, dentro da cultura chinesa, tem uma forte relação com inteligência e flexibilidade emocional. Isso porque o bambu representa essa flexibilidade, o vento leva ele para um lado para o outro, ele não quebra, e dentro o bambu é oco, o que representa, dentro dessa analogia, a condição de sermos ocos por dentro, não no sentido de sermos vazios, mas sim no sentido de permitirmos que as coisas fluam dentro da gente, não se estagnem, e que sempre haja espaço para coisas novas entrarem. Coisas saem e coisas entram, ok? Então, dentro dessa analogia do bambu, unindo a essa questão aí dessa história
dos mercados, do videocassete, do xerox, das impressões de fotografia que ficaram lá atrás e que foram, sim, avassaladas, essa palavra não existe, veio algo avassalador e acabou com elas. Gente, no futuro, eu não tenho aqui uma bola de cristal, eu tenho no máximo uma caneca de café. Mas isso é baseado em história. A história da humanidade, ela se comporta assim. Por que cargas d'água você acha que a história da humanidade agiria diferente com o seu negócio? Que ele olharia para o seu negócio e diria, ô querido, né, trabalha com um mercado de carnes. Esse nós vamos poupar. O mercado, ele muda. Existe uma frase que eu repito bastante que diz: nenhum de nós é tão importante quanto todos nós. E para que essa frase vem? Justamente para nos lembrar que a nossa necessidade é importante, muito importante, mas nunca mais importante do que a necessidade do todo. O que nos leva também a um nível de gratidão e conformidade, não no sentido de morosidade, mas conformidade de realmente acreditar que o que acontece pra mim tá certo. Porque se não tá bom pra mim, é porque deve tá bom pro todo. Deve tá bom pra uma quantidade maiores de gente do que eu mesma. Então talvez eu não possa ser suprida nesse momento porque existe uma necessidade de suprir o bem maior. Ok, então, mercado do futuro, lá na frente, empresas mudarão, algumas situações virão e realmente tornarão avassaladoras o encerramento, a mudança, o olhar diferente para negócios e como nós estaremos lá na frente. Cássia, tem como saber quais negócios serão atingidos de forma mais pontual ou menos pontual? Não tem como saber quais mercados serão atingidos. Porque existe, claro, alguns mercados que latentemente já estão anunciando aí há anos que não fazem mais parte. Existem alguns movimentos de consumo que anunciam também que alguns mercados não serão mais bem vistos, né? Eu dei o exemplo aqui antes de um mercado de carnes, por exemplo. Então, a gente é evidente, independente de qual seja a sua forma de ver a vida, de qual seja o seu tipo de alimentação, de qual seja o seu negócio, é evidente que existe uma preocupação muito maior a nível social com o bem-estar e com a qualidade de alimentação, e já há uma rejeição a nível maior também de pessoas que já não querem mais consumir derivados de animais, enfim. Então, eu não tô falando aqui a nível de posicionamento social, cultural, alimentar, eu tô te falando a nível de questão econômica, tá? Esse movimento de consumo existe, ele tá mudando aqui, então é óbvio que esse mercado aqui da outra ponta ele vai mudar, independente de acontecer uma crise econômica, pandêmica, fiscal, não muda nada, gente, isso vai mudar. Agora, existem coisas que vão mudar por conta desse momento passado. E nesse momento a gente não tem como adivinhar o que vai mudar, então eu não sei se o teu negócio ou o meu vai mudar. Mas o que eu sei, por exemplo, sobre mim, eu mudei, eu já mudei. Se eu mudei, eu não serei a mesma para o meu negócio. E se eu acredito que eu e os meus colaboradores somos o meu negócio, não existe o negócio, porque existe uma empresa, né? Umas mesas, uma cadeira, uma parede. Mas o negócio são as pessoas, a alma do negócio são as pessoas. As pessoas mudaram, fato, ponto. Como é que o negócio vai ficar igual? Dúvida, né? Eu andei perguntando para as pessoas, gente, vocês acham que quando passar tudo isso as coisas vão ficar igual? Sim, algumas pessoas sim. Mas assim, parece que quase dá pra ouvir. Cri, 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 cri. A pessoa vivendo num lugar diferente. Não vai ficar igual, bebê? Não vai. Vamos organizar uma forma de ver o nosso potencial máximo para entregar para esse novo mundo lindo que tá vindo aí. Então, o novo mercado é isso, não existe quem te falar assim, ó, eu sei o que vai acontecer lá na frente. Não sabe, não tem como saber. E se tu encontrar alguém, me conta, porque não tem como saber. Isso não é uma questão de previsão ou de chute, é uma questão de estar atento a como aconteceu até agora, concluindo que vai acontecer de forma similar, porque esse é um movimento humano, e vendo como você pode potencializar a sua participação dentro disso que vai acontecer. É o que eu busco aqui, que a gente potencialize a nossa capacidade dentro do que virá a acontecer.